Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para a nossa próxima aula aqui do nosso curso de Você Sabe o Nome, né? Não vou falar, senão o pessoal vai tirar sarro de mim aqui, porque eu sempre começo com a mesma entrada. E a gente vai avançar um pouco no tema, né? Nossas últimas duas aulas foram sobre força elétrica, a gente passou sobre uma infinidade de propriedades da força elétrica. E agora a gente vai passar por um outro conceito de eletricidade que ele também é bastante importante e ele foi polêmico na época que ele foi concebido, né, que ele foi criado. Esse conceito é o conceito de campo elétrico, tá? E vamos descobrir, vamos passar um pouco por ele para descobrir por que ele era polêmico na época. O negócio que a gente passou por força elétrica é um negócio que a gente talvez não tenha se questionado, né? Não se culpem, não é comum a gente se questionar sobre isso. Eu também não me questionei, normalmente ninguém se questiona, mas a gente em nenhum momento comentou como essa força elétrica ela se transmite, né, pelo espaço. Né? Traçando um paralelo um pouco com o que a gente está acostumado, com força mecânica que a gente está acostumado, quando você empurra um amiguinho ou pega um copo. Normalmente, essa força é transmitida, enfim, por contato, ou transmissão de fluido, né? Igual oficina mecânica, né? Que você puxa uma alavanca, ou aperta um botão, sobe o carro. Né? Nenhum desses conceitos são válidos aqui na força elétrica. Né? Então, eu botei até a figurinha aqui do Darth Vader do Star Wars, né? Porque ele usa, né, o conceito da força lá do filme, né, para quem não viu, e ele consegue fazer as pessoas levitarem, né? Então é uma espécie de telepatia, né? E a força elétrica é um pouco disso, né? Ela não precisa de contato, não precisa de nenhum fluido entre dois corpos para ser transmitido, né? E isso indagava, né? Isso aí, vamos dizer, trazia um pouco de ponto de interrogação na cabeça dos físicos da época. E a maioria da comunidade, a maior parte da comunidade científica, ela refutava essa ideia de que uma espécie de telepatia, né, poderia estar transmitindo essa força. Né? Então havia muitas dúvidas, né? Existia até uma frente que dizia que existia um fluido invisível, né, entre nós aqui, e ele seria o responsável por transmitir essa força elétrica, né? Uma coisa era fato, né? A força elétrica existia, assim, as pessoas percebiam ela acontecendo, mas ninguém sabia explicar ela na época. Essa polêmica, essa, enfim, confusão na comunidade científica, ela só foi começar a ser resolvida quando o Faraday trouxe o conceito de campo, né? E, enfim, o que é um pouco o campo, tá? O campo, ele é vamos dizer assim, ele funcionaria mais ou menos como esse fluido invisível que as pessoas estavam tentando conceber lá atrás. Só que esse fluido, na verdade, não existe, é vácuo mesmo. Então, o campo ele é uma forma de você transmitir o que a gente chama de forças de campo. Né? E a força elétrica, né, você já imagina, ela é uma força de campo também. Então, né, imaginando no nosso conceito, né, da eletricidade, na hora que você adiciona, né, eu até botei nas duas figurinhas aqui, ó. Imagina a figurinha aqui da esquerda não tem nada, tá? E a figurinha da direita, você adicionou uma carga pontiforme. O mais simples possível, positiva aqui nesse caso. Na hora que você adiciona essa carga pontiforme, você perturba todo o espectro, né, do espaço ao redor dela, né, o que a gente chamaria, né, todo o espaço de campo ao redor dela. Então não tinha nada antes, na hora que eu adicionei, ela perturbou tudo, né? É parecido, né? Eu vou até passar um paralelo aqui, para melhorar um pouco o entendimento, vamos passar um pouco um paralelo de transmissão por contato, que é o que a gente está acostumado, é mais visível, né? É mais fácil da gente entender. Então, imagina aqui uma placa fria, né? Então, uma placa fria aqui, a temperatura igual em todos os seus pontos. No segundo momento, você coloca um ponto quente no meio da placa fria. O calor, que é o que a gente percebe como temperatura, né? Ele é transmitido, né, de forma concêntrica, então ele vai se espalhando, né, por toda a placa. Então, imagina que nesse caso aqui funciona da mesma forma, né? Eu coloquei a carga elétrica no centrinho e ela começa a espalhar, né, essa espécie
esse conceito de campo, né, de forma que é mais concentrado no perto dela e menos concentrado mais afastado, de forma mais afastada. A gente vai ver com mais detalhe depois. Então, aqui está o nosso exemplo, a placa fria. Quando a gente adiciona um pontinho quente aqui, esse pontinho vermelho, ela tende a espalhar, aumentar a temperatura, né, conforme mais perto dela mais quente, mais longe mais frio, mas ela perturbou toda a placa fria. Né? O conceito de campo é parecido, né? Você adicionou, né, a carga no centrinho aqui do nosso sistema e ela perturbou todo o campo do espaço ao redor dela. Então, o ponto desse paralelo é o seguinte: na hora que eu coloco um ponto P arbitrário, então eu escolhi aqui um ponto P, nos dois casos, aqui, um ponto P aqui e um ponto P aqui. Na hora que eu escolho esse ponto P, né, na placa fria, ó, percebemos que no estágio anunciado a temperatura de P foi alterada pela presença do corpo quente ao centro. Então, imagine esse ponto P antes de entrar nesse nosso ponto quente e depois. O ponto P ele percebe, né, essa alteração do espaço ao redor dele, ele percebe via temperatura, no caso. Né? Nesse nosso exemplo aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um ponto P ali paradinho no espaço, antes e depois de eu adicionar a carga, ele também vai perceber, né, que houve uma alteração ali no espaço dele, nesse caso de propriedades elétricas. Né? No nosso caso, se o ponto P for um ponto neutro, ele teoricamente não sentiria tanto, né? Ele não tem força elétrica atuando em cima dele. Se o ponto P, por sua vez, for um ponto carregado, a gente vai ver que forças elétricas começam a atuar nele. Forças elétricas começam a atuar nele através de quem? Através do campo que foi criado pela carga aqui ao centro aqui. Então, o campo elétrico, assim como a força elétrica, né, a gente, né, já vindo um pouco mais de detalhe, é uma grandeza vetorial. Né? Então, vocês lembram lá da aula 2, grandezas vetoriais, né, eles são grandezas que não conseguem ser definidas por um número só, um escalar só. Né? Então, você precisa normalmente dar 3 propriedades que definem, além do tamanho, que a gente chama de módulo, define também a orientação, para onde que ele está apontando. Então, uma grandeza vetorial só é completamente definida por um vetor. Este vetor tem direção. Né? Agora, vamos lá. Ó. Tangente à linha de campo. Então, linha de campo vamos dizer assim, são as grandes avenidas e ruas que a força elétrica consegue caminhar. Tá? Então, no caso da carga concêntrica, que a gente tinha visto, nesse caso especificamente, as linhas de campo elas se encontram num ponto comum, que é o ponto próprio da carga. Tá? Mas é um exemplo específico. Então, imagina a linha de campo como ruas e avenidas onde a força elétrica pode caminhar. Certo? O vetor campo elétrico ele é o vetor que tem direção tangente no ponto. Ó, o vetor campo elétrico no ponto P ele é o vetor que tem direção tangente a essa linha de campo. Então, se é uma reta na mesma direção da reta, né? E ele... Né, essa aqui é a sua direção. Então, nesse outro exemplo aqui, o sentido e o módulo tem slides depois. Aqui nesse exemplo aqui, que não é reta, né, você percebe que ele não coincide depois, né, com o caminho da linha de campo. Ele é tangente nesse caso. Então, nesse exemplo, o ponto P aqui, o vetor campo elétrico está apontando para cá. Então, beleza, né, foi criado esse conceito de campo, assim, mas como é que, né, as pessoas se convenceram na época, né, porque a gente já comentou, era um negócio meio polêmico. Né? Como é que as pessoas se convenceram de que aquilo de fato existia e era daquela forma? Né? Então, vamos lá. Né? Para você convencer o físico, você tem que mostrar que aquilo existe, né? Via talvez experimentos. Então, um experimento bem comum para a gente identificar a existência de um campo elétrico é adicionar uma carga de prova, né, conhecida naquele espaço onde o campo teoricamente está atuando, certo? Então, vamos lá, nosso exemplo aqui. Ó, esse exemplo aqui tem um campo elétrico que ele está apontando para a direita, certo? Olha aqui, apontando para a direita aqui. Na hora que eu adiciono uma carga aqui nessa região onde existe um campo elétrico, essa carga começa a receber atuação de força.
Então imagina um lugar onde eu diferente desses nossos exemplos, que a gente sempre sabe que tem uma carguinha, alguma coisinha aqui. Esse caso, imagina que era uma tela branca aqui. Tem campo elétrico ou não tem campo elétrico? Não sei, vamos ver. Como é que eu vejo? Eu vou lá e adiciono uma carga de prova. Se surgir uma força, tem campo elétrico. Tá certo? E uma propriedade que é relevante é que a força que passa a atuar sobre essa carga de prova, na carga experimental, tem a mesma direção do campo elétrico atuando no espaço. Aí, uma vez que eu conheço esse campo elétrico, eu sei que a força vai atuar na mesma direção do campo. Ou então, de outra forma, imagina que eu não conheço, né? Que nosso exemplo que a gente não conhece. Tem um lugar em branco aqui, não sei para onde o campo está apontando. Imagina que ele não te falou essa informação aqui, tá? Não te deu isso aqui. Se eu colocar a carga e a força apontar para a direita, eu sei que o campo né, ele é horizontal e vai estar apontando para a direita num caso específico que a gente vai falar agora. Então, antes aqui, né, verifica-se ainda que, aí falando um pouco de módulo, né, antes de falar de sentido, verifique-se ainda que para o mesmo campo elétrico, ao dividirmos um módulo da força gerada pela carga de prova aqui, temos uma constante e essa constante é igual ao módulo do campo elétrico. Vamos traduzir para facilitar. Então, imagina que isso aqui é um espaço branco, tá certo? Então, nesse espaço branco, eu coloquei uma carga Q1. Eu não conheço o campo elétrico aqui, tá? Imagina que eu não conheço isso aqui. Coloquei uma carga Q1. Surgiu aqui uma força F1 para a direita. Tá? Eu sei que essa carga é positiva. Surgiu uma força F1 para a direita aqui. Ok. Na hora que eu coloco uma carga diferente, uma outra carga, tá? Q2, né? No mesmo campo, surge uma força F2 que é diferente de F1, tá? Então, a carga 1 é diferente de carga 2 e a força 1 é diferente da força 2. Qual que é a propriedade, tá, gente? A propriedade é a seguinte. Se eu pegar F2 e dividir por Q2, dá um número. Imagina, segura esse número, tá? Se eu pegar o F1 e dividir pelo Q1, dá o mesmo número. Exatamente o mesmo número. E se eu pegar um Q3 e um F3, vai dar o mesmo número, Q4 e F4 vai dar o mesmo número. Então, esse número, essa constante que surgiu, essa constante é o módulo do nosso campo elétrico. Aí o pessoal começou a se convencer. Então, era um negócio que era meio telepatia. Não, telepatia eu não acredito em telepatia. Mas também não consigo ver nenhum fluido aqui, pode ser vácuo. Não, legal. Então, aí alguém veio e pensou, existe um campo entre as coisas aqui e esse campo transmite. É como se fosse uma avenida, ele transmite. Tá, mas você está me falando isso porque você sabe o resultado, não porque você deduziu para chegar no resultado. E aí ele começa a te convencer, né? A física começa a te convencer através desses argumentos aqui. Se eu colocar aqui uma carga diferente, a força é diferente, mas a razão dela pela sua carga é igual. Né? Igual ao quê? Então, assim começa a se construir o conceito de campo. Tá? E aí, né, já falamos de direção, que é tangente à linha de campo. Já falamos sobre módulo, que é igual à força que é exercida sobre essa carga, dividido pela carga de prova. Né? E faltou falar do sentido. O sentido é outro, também veio de forma experimental, né? E o sentido ele é interessante porque ele varia com relação ao sinal da carga de prova. Então, outra característica importante é que se a carga de prova aqui for positiva, os vetores, né, campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido, que é esse exemplo que a gente vinha acompanhando aqui, tá certo, gente? Então, botei a carga positiva aqui, a força vai estar apontando para o mesmo sentido do campo, que é nesse caso é o sentido para a direita que a gente já conhece, tá? Se eu desconhecesse isso aqui, eu teria que saber que eu estou colocando uma carga positiva ali para eu determinar também o sentido, né? Eu coloquei a carga lá, a força apareceu, eu consigo ver para onde a força está apontando, tá certo? Eu sei que, como a minha carga é positiva, eu sei a direção e o sentido, porque é o mesmo da força. Se eu colocar uma carga negativa, aí muda. Muda o quê? Aí o sentido entre força e campo
ele passa a ser contrário. Então, eles têm a mesma direção, porém eles têm sentidos contrários, tá certo, gente? Então, aqui, discussão geral sobre campo de qualquer natureza, tá certo? Então, um campo de qualquer natureza, ele é invisível, tá? Eu não consigo ver ele. A função dele é transmitir essa característica, essa força. Então, através de linhas de campos, que são como avenidas, onde essa força caminha. O vetor campo elétrico, né, a propriedade dele vai ser ponto a ponto, e as características dele são, né, no ponto, ele tem direção tangente à linha de campo. Imagina uma linha de campo maluca, igual ao nosso exemplo aqui. Linha de campo maluca, tangente à linha de campo. O módulo, ele é uma constante dependendo da carga que eu coloco, ele é uma constante que, né, cuja razão, ele é igual a uma razão, essa razão é entre a força e a carga de prova que é colocada naquele ponto. Eu descubro qual é o campo naquele ponto através dessa razão. E o sentido, aí eu consigo medir o sentido dele, né, através dessa carga de prova. Se a carga for positiva, força e campo tem o mesmo sentido. Se a carga for negativa, força e campo têm sentidos opostos. Se eu não tiver uma carga de prova, né, como é que eu sei qual que é o sentido? O módulo eu não vou saber no primeiro momento, tá? Numa situação dessa, qual que é o módulo? Não sei. O sentido, ele teria que caminhar em direção à linha de campo. Então, imagina que eu estou andando aqui, ó. Eu botei a setinha aqui, ó. Tá pra cá, linha de campo. Então, significa que o sentido da avenida é para cá, tá? Caminhar para cá. Então, eu sei que ele é tangente. Então, ele é como se ele tivesse saído da pista. Assim. Tangente é assim. Então, saiu da pista, qual que é o sentido? O sentido que caminha também em direção, enfim, no mesmo passo que a linha de campo caminha. Essa é uma forma, se eu tivesse uma carga de prova aqui, também determinaria o sentido através dessa carga de prova. Sem a carga de prova, porém com a linha de campo, também consigo determinar o sentido. Agora vamos falar sobre um específico, tá? Importante para as provas, que é o campo gerado pela carga pontiforme. Tá? Então, a gente já viu exemplos na nossa última aula de lei de Coulomb para forças, né? Como é que se comporta a força elétrica de uma carga pontiforme aqui no centro e ela reagindo com uma carga que está em outro ponto do espaço. Aí a gente descobriu que qual que é a relação, né, entre direção e sentido dessa força e qual que é o módulo, que o módulo é dado pela lei de Coulomb. Né? Porém, uma situação, um sistema onde temos uma carga fixa no centro, ele também perturba, né, como a gente falou lá no começo, usou essa palavra perturba, a propriedade elétrica de campo daquela região. Tanto para falar diretamente, essa carga que eu coloco, ela gera campo. Certo? Não tinha, agora tem. Então ela gerou. Vamos passar pelo slide aqui. Como comentamos, a simples presença de uma carga pontiforme é suficiente para alterar o campo. Ela cria campo nesse caso. No caso de uma carga pontiforme, o campo elétrico tem linhas concêntricas, sendo que todas se encontram no ponto onde a carga está localizada. Então é um pontinho, ela como se fosse um sol, assim, ela emite. Assim. Então, a partir dali, sai todas as linhas de campo e elas se encontram nesse ponto comum, que é a própria carga. Tá? Concêntrica quer dizer que, enfim, eu consigo desenhar circunferências aqui ao redor dela, e todas vão cruzar no mesmo ponto das linhas. Tá? Agora, vamos lá. Né, a gente falou que linha de campo também ela caminha numa certa direção, vamos dizer assim. Ela tem um rumo. Aqui eu não sei, né? Se a carga for positiva, a carga que for positiva, as linhas de campo elas saem da carga aqui, elas entram na carga aqui. Eu posso ter umas saindo daqui, entrando aqui. Como é que funciona? Para onde que ruma essas linhas? E a gente pode fazer essa dedução através daquela regrinha que a gente tinha visto, né, alguns slides para trás, que é da carga de prova. Né? Colocando a carga de prova, eu deveria saber para onde que o vetor campo elétrico aponta, né, e qual o sentido também, qual que é a direção e qual que é o sentido. E é isso que a gente vai fazer. Ó. Então imagina aqui que a gente colocou uma carga Q positiva, aqui, Qzão, tá?
positiva no centro e uma carguinha de prova Qzinho aqui num ponto P arbitrário que eu pensei. Né? Coloquei uma Qzinho positivo aqui e num exemplo paralelo eu coloquei uma Qzinho negativo, tá certo? Então imagina, são dois exemplos separados. Então, pela lei de, né, naquela nossa aula de lei de Coulomb, que a gente aprendeu onde que estava, né, direção, sentido e módulo da força elétrica, a gente aprendeu que nesse caso aqui da esquerda, né, cargas de sentidos iguais, elas tendem a se repelir, e a direção é aquela que une os centros geométricos, né, dos dois corpos, nesse caso são pontos. Então, liga os dois pontos. Então, tá aqui, direção que liga os dois pontos, o sentido é o sentido de repulsão. Né? Então, esse aqui, para cá. No nosso exemplo paralelo aqui com a carga negativa, ao contrário, a direção é a mesma, porém o sentido é o contrário. Agora, aplicando o nosso outro conceito, né? Qual que é o conceito? Que campo tem mesmo sentido em cargas de prova positiva e sentidos contrários em cargas de prova negativa. Então, esse aqui do nosso lado, né, no nosso lado direito, ele é o nosso exemplo 1, é o exemplo da esquerda, onde tinha duas cargas positivas, certo? Então, carga de prova positiva quer dizer que força e campo têm o mesmo sentido. Então, seguindo essa regrinha aqui, nossa força estava para cá, então nosso campo também está para cá. Portanto, né, imaginando que como um ponto não tem lado, né, então para qualquer uma das direções concêntricas que eu colocar essa carga vai se comportar da mesma forma. Então, posso dizer que uma carga elétrica positiva ela vai transmitir linhas de campo que se afastam dela, como se fosse de fato um sol. Né? Então, ela emite para fora essas linhas de campo. Então, o campo elétrico aponta sempre no sentido de se afastar dessa carga positiva, tá certo? Por isso que eu determinei aqui como de afastamento. Tá? Não é para a direita, nem para cima, nem para baixo. É de afastamento. E eu deveria chegar à mesma conclusão no nosso experimento 2, com a carga negativa, certo? Então, e é bem isso que acontece. A força era de atração, né? Porém, cargas de prova negativas, né? Em cargas de provas negativas, a linha e o campo, a força e o campo têm sentidos contrários. Portanto, ainda seria um campo elétrico de afastamento. Né? Porque, de fato, o que a gente conclui é que direção e sentido do campo gerado pela carga central aqui só depende dela mesmo. Depende da carga de prova. Então, é o mesmo campo elétrico que está atuando naquele ponto. Então, as linhas são de afastamento. Se eu fizer o mesmo experimento com uma carga negativa, aí eu vou ver que o sentido é o contrário. Então, em cargas negativas, o campo que ela gera é um campo de aproximação. Então, ela atrai, é como se ela fosse um ralo. Ela atrai e termina nela. É de aproximação. Então, carga positiva, afastamento, carga negativa, aproximação. Aqui está a conclusão do nosso experimento. Então, tá certo. Então, a gente, né, nesse sisteminha, a gente já sabe que praticamente a gente já descobriu, já denominou o vetor campo elétrico em quase todos os pontos. Só faltou uma propriedade. A propriedade é a propriedade de módulo. Então, antes de partir para módulo, né, tentar ver que a gente entendeu, né, que a gente já sabe direção e sentido do campo gerado por essa carga central em qualquer ponto aqui ao redor dela. Basta eu escolher qualquer ponto que não seja esse aqui, né? Se eu escolhesse um ponto aqui, certo? Qual que seria a direção e o sentido do campo elétrico nesse ponto? Bom, ele seria... a direção dele é a mesma direção que liga ele à carga central. E o sentido, como é positivo, é de afastamento. Se fosse negativo, era de aproximação. E aqui embaixo? Aqui embaixo deve valer a mesma coisa, né? Então beleza. A direção é a que liga os dois e o sentido é para baixo porque é de afastamento. Se fosse negativa, aí era para cima. Então é isso. Sabendo que, né, qual que é o sinal da carga aqui que está gerando esse campo, eu sei ao redor dele direção e sentido. E o módulo? O módulo a gente vai descobrir agora.
Partindo da lei de Coulomb, que é a lei que meio que rege esse sisteminha de cargas pontiformes, tá? Podemos deduzir uma fórmula que determina o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Interessante. Vamos voltar ao exemplo de uma carga mais Q com presença de uma carga pontiforme também mais Qzinho. Positivas as duas. Então, pela lei de Coulomb, o que a gente já sabe sobre a força? Tá? Já sabe, isso aqui já está dado. Vamos lá. É K mais Q, o módulo, né? Então o mais não interessa. O mais Qzinho, mesma coisa, módulo, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Distância entre as duas ao quadrado. Tá certo, isso eu já lembro, professor. Isso aí foi a aula passada. Ótimo. Então vamos avançar pelo que é novo. O que é novo? Sabemos também, que esse foi da aula de hoje, tá? Que o módulo da força gerada por um campo elétrico sobre uma carga de prova Qzinho é diretamente proporcional ao módulo do campo elétrico. Então, vamos lá. Se eu pegar o módulo da força que foi gerado, que é esse cara aqui, e dividir pela carga de prova Qzinho, nesse caso, o que eu vou achar é o módulo do campo elétrico. Opa, eu tenho o Qzinho e tenho o F aqui. Será que eu consigo substituir, arranjar de forma que eu consigo determinar o campo elétrico? Vamos lá, vamos tentar. Então, o que eu tenho aqui, ó, esse F, passo esse mais Q aqui multiplicando para esse lado, vou isolar o F, tá? Passei para cá multiplicando. Então tá aqui, mais Q e o F. E aí eu igualo, do outro lado, eu tenho o F dos dois lados, né? Igualo as duas equações, igualo S, igualo S. Mais Q é, e aí tá aqui a nossa lei de Coulomb. Esse mais Q e esse mais Q são iguais, eu posso cortar, posso eliminar. Beleza. O que sobrou? Sobrou o módulo do campo elétrico, aqui, que é o que a gente quer achar, né, no limite. E aí sobrou aqui a nossa constante proporcionalidade, o nosso Qzão, módulo de Qzão. E aí você vai ver que eu substituí aquele D ao quadrado por R ao quadrado. Mas por quê? Por que eu fiz isso? Tá? O conceito é o mesmo, é distância, tá? Eu substituí só pelo fato de, como o módulo do campo ele é igual, né, em todas as, vamos dizer assim, se eu pegar o ponto em cima, subir 1 metro para cima, 1 metro para baixo, o módulo do campo deveria ser igual. Tá? Então, não interessa muito para qual raio eu estou apontando, no que diz respeito ao módulo do campo elétrico. Então, eu coloquei R de raio aqui. Então, imagina círculos concêntricos. Cada círculo concêntrico desse eu tenho um módulo do campo elétrico. A direção e o sentido muda, né? Dependendo de onde do círculo eu estou olhando. Mas o módulo é igual. Tá? Aqui a nossa constante de proporcionalidade ela não muda. No vácuo, ela vai ser 9 vezes 10 a nona para o sistema internacional. Tá? Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado. E aqui, nós temos aqui a situação mais generalista possível. Né? Temos uma carga aqui mais Q no centro, fixa. Né? No centro ela gerou campo. O campo é de afastamento porque ela é positiva. E qual que é o módulo, qual que é o vetor campo elétrico? Na verdade, a gente consegue definir o vetor campo elétrico nesses 3 pontos. Pontos arbitrários. Pontos que eu tirei da cabeça e escolhi. E são esses. Então vamos lá, P1 aqui. Escolhi o P1. Qual que é o vetor campo elétrico em P1? Vetor campo elétrico, 3 coisas que precisa determinar. Módulo, direção e sentido. Qual que é a direção? Sua direção é dessa linha de campo aqui. Tá? Qual que é o sentido? O sentido é de afastamento. Então ele está apontando para cá. O mesmo vale para E2 aqui e o mesmo vale aqui para o E3. Qual que é o módulo? O módulo, eu já sei que eu não dependo. A carga de prova é só para te estudar. No que diz respeito ao campo elétrico. Eu não dependo da carga de prova. Qual que é o módulo do campo elétrico para esse caso aqui? O módulo do campo elétrico é o seguinte. Né? Ele é a nossa constante de proporcionalidade multiplicado pelo módulo da carga, né? Esse Q aqui, dividido pela distância entre o ponto e a nossa carga fixa ao quadrado. Tá certo? R porque ele independe, né, no que diz respeito ao módulo, ele independe em qual direção de uma circunferência ao redor da carga eu estou pegando. O módulo é constante. Tá certo? Então, os módulos seriam esses aqui para os 3 pontos.
E1K aqui é em 1 quadrado, E2 está um pouquinho mais próximo aqui, KQ é R2 ao quadrado aqui embaixo, e esse aqui, KQ é R3 ao quadrado. Então, vamos tentar fazer um breve resumo aqui do que a gente aprendeu hoje, tá? Então, vamos lá. A gente aprendeu o que é força de campo. A força de campo é um tipo de força que pode se transmitir no vácuo, sem presença de fluido, de sólido nem nada, através de linhas de campo, como se fosse uma telepatia, igual a gente falou. Tá? A força elétrica é uma força de campo transmitida sob a ação de um campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial cuja direção é tangente ao caminho da curva, do ponto indicado. E o sentido, mais uma vez, o sentido ele também é como se a gente tivesse de fato saído da pista. Assim, ele continua naquele sentido também. O rumo para onde a linha de campo estava apontando. Para provar a existência de um campo elétrico em uma região, imagina que eu não conheço, assim, pode. Tem campo ou não tem? Aqui em casa tem campo ou não tem? Não tem. Basta adicionarmos uma carga de prova Qzinho, é um experimento. Se houver forças agindo sobre Qzinho, há campo elétrico. Os vetores força e campo elétrico têm direções iguais. Se a carga de prova Qzinho for positiva, tem o mesmo sentido também. Se a carga Q de prova for negativa, os sentidos são opostos. A presença de cargas pontiformes gera um campo. Então, se não tivesse uma região que não tem campo nenhum, coloquei ali a carga de prova, né, a carga nessa região, gerei um campo. A direção do campo elétrico gerado pela carga central em um ponto P tem direção radial, que é a que liga esse ponto P à carga Q, que é o centro da circunferência nesse caso, e o sentido depende do sinal da carga central. Se a carga central for positiva, é afastamento. Se a carga central for negativa, é aproximação. O módulo, a gente deduziu, né, a partir da lei de Coulomb, e ele é dado por essa expressão aqui. O módulo do campo elétrico é igual à nossa constante de proporcionalidade, vezes o módulo da carga central, dividido pela distância ao quadrado entre o ponto, né, em questão e o centro, que é onde está posicionada nossa carga pontiforme, Q, nesse caso. E por hoje é isso. Eu queria só fazer um pedido para quem chegou, para os guerreiros e guerreiras que chegaram aqui ao final do vídeo, nesses exatos 32 minutos, e fazer um pedido para vocês, só para tentar fazer um experimento. Assim. Quem chegou nesse fim de vídeo, eu queria só que deixasse algum comentário nesse vídeo. Pode ser um ponto, pode ser eu cheguei, ou pode ser consegui, ou tá muito chato, qualquer coisa. Assim. É só porque a gente não... Através das estatísticas do Google e do YouTube é difícil entender como que está o comportamento das pessoas que estão assistindo o vídeo, se elas estão assistindo mais no começo ou mais no fim, ou ao longo do vídeo inteiro. Seria legal se a gente conseguisse fazer um estudo, e até para ajudar a gente a melhorar o conteúdo, duração e tudo mais. Então, eu estou recorrendo aqui ao método gambiarra mesmo. Assim. Então, se você conseguiu chegar até o fim do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Só para eu... Não é avaliação, não vai valer nota, nada. Assim. É só, de fato, para um experimento nosso aqui. Valeu, gente. Um abraço.